A falta de concentração, ela é um dos sintomas de quem tem o TDAH e ela afeta imensamente a nossa vida. Parece que assim, né? Só falar, não, só se esforça um pouquinho, se concentra mais que você consegue. Mas ela traz um prejuízo que nem quem tem o TDAH consegue perceber o quanto que isso prejudica, o quanto que isso atrasa. Então, assim, é uma questão muito complexa e ela precisa ser falada. Por muito tempo, eu fiquei achando que o que eu tinha era um desvio de caráter, que eu era preguiçosa, que eu era burra. Então, por muito tempo eu fiquei alimentando isso. Por quê? Porque às vezes eu tinha uma ideia e aí eu falava, nossa, isso vai mudar a minha vida. E chegava na hora de implementar, chegava na hora de fazer o que eu precisava fazer, aí eu sentava, aí eu organizava todo o dia, né? Ah, vai ser tal dia. Aí eu sentava, falava, tá, de hoje não passa, eu vou fazer e tal. E a vontade. E a concentração. Sabe? Não vinha, não vinha. E aí eu falava, não, eu vou tomar um cafezinho e depois que eu terminar de tomar esse cafezinho com esse bolinho, eu venho aqui e faço o que eu preciso fazer. Aí eu sentava, não. E aí começava a pensar em outras coisas. Aí dali a pouco falava, não, vou pegar mais um chocolate na ali na despensa e aí eu volto. E aí, nada. Aí eu inventava, sei lá, agora eu vou lavar uma louça. E quando eu terminar ali, eu volto. E eu nunca que, né, tinha me comprometido a fazer aquilo e eu não fazia. E já estava dando o final do dia. E aí eu olhava e falava, nossa, só enrolei o dia inteiro e mais uma vez não fiz o que precisava fazer. Você se sente dessa forma? Mas eu tô falando aqui com as pessoas que têm o TDAH diagnosticado, tá bom? Porque assim, os sintomas, eles são muito parecidos com os problemas diários da vida de qualquer pessoa. Só que uma coisa é você ter o diagnóstico do TDAH e a outra coisa é você, ah, nossa, esse sintoma eu tenho. E aí você ficar usando isso como desculpa. Não é isso que eu quero trazer aqui para os meus vídeos, com essas informações, ok? Então tá bom. Então, tudo isso que eu estou falando tem muito a ver com a questão da falta de concentração. E aí porque a gente acha que assim, não, é só falta de concentração, é só você prestar mais atenção que você consegue. Mas assim, mas não é isso. Porque quem tem o TDAH tem o sistema de recompensa, né, afetado. E aí nós ficamos muito viciados, entre aspas, em recompensas imediatas, né? Fora isso, né, essa questão que eu tô falando de, por exemplo, você ter alguma coisa para fazer e você não faz, essa situação, vai. Um exemplo também bobo, mas que atrapalha muito, que faz com que a gente erre muito, né? Como o TDAH tem essa dificuldade em concentração, então, por exemplo, imagina a Ana. Ela tá lá, ela trabalha em um escritório e nesse escritório tem muita movimentação de pessoas, muitas coisas acontecendo em volta dela. Então imagina para uma pessoa que tem TDAH trabalhar em um ambiente desse. Então o que que vai acontecer? Ela tem lá que fazer os relatórios dela, lançar as mercadorias que chegam, enfim. Só que em vez da Ana ficar ali focada no que ela tem para fazer, ela vai ficar de olho no que o Joãozinho e a Mariazinha estão fofocando ali. Ela vai ficar querendo tá ali no meio da fofoca, ela vai querer tá ali, entender, vai ficar curiosa. Por quê? Porque é difícil para Ana ficar ali, ó, concentrada naquilo que ela tem para fazer. E por conta disso, ela acaba se dispersando nas coisas que estão acontecendo em volta dela. Só que aí, olha só, né? Ai, parece que é uma besteira isso que eu tô aqui falando. Só que o que que acontece? Ela acaba tendo muito mais chances de errar. Então, se ela tem que lançar tal informação ali no sistema, ela pode lançar uma outra coisa que não tem nada a ver. E aí depois isso vai gerar problemas lá no outro setor.
porque aí a Ana lançou errado aqui. Então, e aí isso vai fazer com que a Ana, que deveria estar prestando atenção no trabalho dela, ela comece a ter históricos de erros. Então, ela vai começar a se sentir mal, porque ela vai ter cobranças com relação a isso. E aí ela vai começar a se sentir burra, vai começar a se sentir incompetente, que ela vai começar a falar para ela, poxa vida, né? Nem um lançamento simples desse eu faço direito. E aí agora outra pessoa sabe que eu também sou uma pessoa incompetente, sou uma pessoa burra, porque ela veio aqui me cobrar um erro que foi meu. Então, você consegue ver a dimensão do que a falta de concentração causa na vida das pessoas? Então, é algo que é muito sério. E é o que eu já tinha falado anteriormente, né? Por ser algo que hoje em dia a nossa atenção ela está sendo muito, ela está precisando ser muito dividida por conta desse mundo que nós vivemos, de muita informação, tá cada dia mais difícil a gente conseguir se concentrar. Então você imagina para quem tem o transtorno de fato, para quem já tem essa dificuldade em se concentrar. Por isso que a gente precisa entender muito bem esse transtorno e a gente precisa ficar sempre atentos ao que a gente está dando de matéria-prima para o nosso cérebro, para a nossa cabeça, para a nossa vida. Porque senão a gente fica perdendo tempo com coisas que, quando a gente estiver lá na frente, com mais idade, a gente vai falar, poxa vida, né? Que tempo, quanto tempo eu desperdicei da minha vida. Então, é assim, o que que a gente pode fazer para melhorar essa situação? É prestar atenção no aqui e agora e entender como que funciona o nosso cérebro, como que funciona o cérebro de quem tem TDAH. E é isso que eu vou te explicar agora. Então, esse daqui, ele é o nosso cérebro. Ele está bem aqui cortado no meio. E é essa parte aqui de dentro. Então, vocês estão vendo ela aqui de lado. E o que que acontece? Para a gente fazer o que precisa ser feito, por exemplo, para eu poder sentar aqui e fazer um relatório, eu preciso ter a dopamina. A dopamina, é um neurotransmissor que ela é como se fosse o seu combustível. Pensa assim, fica mais fácil. Então, essa dopamina, ela é produzida bem aqui nessa parte aqui, ó, chamada área tegmentar ventral. Então, ela vai percorrer por toda essa seta verde, e aí ela precisa chegar aqui nessa parte roxa, aqui no nosso córtex pré-frontal. Então, ela precisa chegar ali por quê? Porque ali no córtex pré-frontal, ela é a parte que planeja, que controla os impulsos. Por exemplo, eu tô aqui sentada, eu sei que eu preciso terminar esse relatório logo. Mas o que que faz eu escolher o que que eu vou, qual vai ser a minha escolha? O que que faz com que eu termine esse relatório e ou que eu escolha levantar e fumar um cigarro e tomar um café? É essa parte aqui, ó. É o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso gerente. Então, olha só, né? Como que é complicado, porque assim, quem tem o TDAH, ele tem menos do combustível, menos dessa dopamina. Ela tem menos percorrendo essas setas verdes. Então, por isso que a gente quer tanto fazer algo, só que aí chega na hora do vamos ver, a gente acaba que prefere fazer outras coisas. E pode perceber, sempre são coisas que te dão prazer, que te dão uma recompensa imediata. Porque assim, você não fuma um cigarro e você tem a recompensa amanhã. Você não toma uma bebida alcoólica e tem a recompensa amanhã. Você consegue perceber que ou comida, uma comida muito, vai um chocolate com gordura, com açúcar, né? A recompensa ela é imediata. Então, quem tem o TDAH, ele acaba tendo muito mais propensão em se viciar por conta disso, porque ele quer o tempo todo recompensas rápidas. Por que que nós ficamos procurando essa recompensa rápida? Porque nós temos essa questão, né, de menos combustível, menos nessas que são essas setas verdes, e aí depois tem a questão do nosso gerente, que é aqui, ó, essa parte aqui do córtex pré-frontal, quem controla os nossos impulsos, as nossas emoções, porque essa questão dos vícios,
dos impulsos, ela está totalmente ligada também com o que nós sentimos, né? O que que nós aprendemos lá na infância. E aí é por conta disso que você quer inibir um comportamento que é, por exemplo, comer um chocolate, mas só que dentro do seu cérebro tem um registro que comer chocolate é muito bom. Então você está naquela atividade chata, aí você prefere deixar de fazer o relatório, por exemplo, e ir comer o chocolate. Só que a vida é assim, né? Ela é feita de pequenas escolhas, de simples escolhas a todo momento. Então, você que tem TDAH e está aqui me assistindo, você sabe os prejuízos, que causam essas pequenas escolhas na sua vida, né? E nesse exemplo, ao invés de você se concentrar aqui no seu trabalho, você ficar vendo ali o que que o Joãozinho e a Mariazinha estão fofocando ali. E aí você acaba cometendo um erro bobo, e aí depois vem as cobranças, e aí você se sente mal com você mesmo, e assim. E para piorar a situação, muitas vezes, né, nós vivemos de uma forma inconsciente. Então, o que que você faz com essas informações que vêm que você não sabe lidar, que você não quer lidar? Com as frustrações do dia a dia, você acaba reprimindo. Então, você não quer nem sentir. Aí o seu chefe veio e falou: Poxa vida, nossa, você está errando muito aqui. Então, como você não quer sentir aquela cobrança, você nem dá muita atenção para aquilo, porque é difícil para você lidar com aquela sensação assim, né? De, eu sou incompetente, eu errei. Então você começa a colocar desculpas. Porque é meu chefe que é chato mesmo. Ele que não entende. E aí você não toma a responsabilidade da sua própria vida. E você é a única pessoa capaz de fazer isso. E aí você fica atrasando a sua vida. Então você consegue entender como que isso é sério? Como que isso é grave? E é assim, sabe? Eu já vivi isso aqui que eu tô falando pra vocês. Então, eu tô falando não é blá 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 não, sabe? É uma experiência vivida. Essa questão assim do sistema de recompensa, querer fazer algo e aí não dou conta, enfim. Mas eu te digo que é muito possível, você entendendo qual que é o transtorno que você tem, né? Se é que você tem, você entendendo depois do diagnóstico como que funciona o seu cérebro, é muito possível você conseguir funcionar a seu favor do que você ficar aí querendo funcionar como as outras pessoas funcionam e que nunca vai funcionar para você, sabe? Vai ser uma vida muito pesada e que não vale a pena viver dessa forma. Então, se você se identificou com isso que eu falei aqui, a primeira coisa que você precisa fazer é uma avaliação. Se possível, uma avaliação neuropsicológica, que ela é quem vai dizer exatamente o que é que você tem, e depois entender como que funciona o seu cérebro, né? O que é, qual transtorno que você tem, o que é que você tem, e entender como funciona. E se você quiser saber mais, me segue aqui no canal, porque eu sempre trago informações para vocês a respeito do TDAH. E eu também tenho um curso chamado TDAH Consciente. Ele é um curso para as pessoas poderem entender mesmo, de fato, como que funciona o seu cérebro, o cérebro de quem tem TDAH, como que você pode ter uma vida mais conectada, uma vida que você jogue a seu favor, né? Porque é só você entendendo como que você funciona que você vai conseguir assim ter esse discernimento do que, o que é melhor eu escolher para mim? Isso funciona para fulano, mas não funciona para mim. Isso assim, nossa, traz uma liberdade. Você ter liberdade de escolha é a melhor coisa que você pode fazer para sua vida. Sabe? Você ter essa conexão com o seu coração. Então, se você se interessou, o link está aqui na descrição. E também comenta aqui, fala se fez sentido, se você sente essas dificuldades também. Me conta aqui nos comentários.